A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos, e é uma alegria muito grande tê-los aqui na nossa leitura bíblica diária. Iniciando aí mais uma semana desse mês de março, e Deus irá nos abençoar, irá continuar falando conosco nesses estudos aqui do livro de Salmos. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 14. Antes, eu quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pelo convite, que Deus possa abençoar o nosso amado pastor, e vamos continuar orando pela nossa pastora presidente, a pastora Loide Ramos, para que Deus possa curar, abençoar, restaurar sua saúde, para que ela possa estar conosco, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos, nós vamos levar esse salmo em duas partes. Hoje nós vamos iniciar e amanhã, se Deus permitir, nós iremos finalizar o capítulo de número 14. E Deus irá falar conosco de uma forma especial. O texto está aí na sua tela. Vamos ler no nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharem grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redação de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Muito bem, eu queria que você desse uma pausa aí no áudio, por gentileza. Dê uma pausa aí no áudio e abra Salmo 53. Dá uma lida aí no Salmo 53 e depois compare com o Salmo de número 14, o que nós acabamos de ler. Muito bem, eu acredito que você deu uma olhadinha, até mesmo por curiosidade. Você observou que o Salmo 53 é praticamente a cópia do Salmo 14? Olha só, Salmo 14, versículo 1. Disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Salmo 53, versículo 1. Disseram o nécio em seu coração, não a Deus. Aí nós temos aqui: Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Versículo 1 do 53. Tem-se corrompido, cometida abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Vamos ler só o 2. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 2 do 14. Olha o versículo 2 do 53. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E se nós continuarmos aqui, do versículo 1 ao versículo 7 do 14, e do versículo 1 ao versículo 6 do 53, nós vamos ver que são praticamente idênticos. Eu já falei isso lá na introdução do livro de Salmos, quando eu estava comentando ali a introdução do livro de Salmos, eu falei sobre isso. Mas eu quero aqui repetir algumas coisas. Por que o Salmo 14 e o Salmo 53 se repetem? Mas será que só são esses dois salmos? Eu falei na introdução
que o Salmo 70 se repete no Salmo 40, versículo 13 e 17. Se nós pegarmos os versículos 13 e 17 do Salmo 40, ele é o mesmo Salmo 70. Se nós pegarmos o Salmo 108, ele é composto do Salmo 57, do versículo 5 ao 11, e o Salmo 60, do versículo 5 ao 12. Se nós pegarmos o Salmo 18, se encontra também lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo do 1 ao 51. Se nós pegarmos o Salmo 96, se encontra também em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23 ao 33. O Salmo 105, versículo 1 ao 15, ele é encontrado em 1 Crônicas 16, 8 e 22. E só um texto aqui, fugindo dos Salmos, só para ilustrar que tem textos parecidíssimos na palavra do Senhor. Se nós pegarmos o capítulo 19 de 2 Reis, ele é igual ao 37 de Isaías. Então, no Salmo 14 e no Salmo 53, nós temos aqui um bom exemplo de como o saltério se desenvolveu, exceto quanto a variações textuais menores, especialmente do versículo 6, que é identificado ao Salmo 53. Considerando que o último é de uma coleção posterior e substitui Yahvé por Elohim, o Salmo 14 é considerado como a forma mais antiga. Nos dois salmos, o salmista aqui é Davi, viu, irmãos? Ele escreveu tanto o Salmo 14, como também escreveu o Salmo 53. Então, nos dois salmos, o salmista considera a condição depravada dos homens com verdadeiro espírito profético. Então, o Salmo 53 é uma edição revisada do Salmo 14. Nós pegamos aqui o título do Salmo 14, da revista corrigida, fala: a corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Se nós pegarmos o Salmo 53, o título vai dizer: o ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Então, mas o Salmo 14, ele é a forma mais antiga. O Salmo 53, ele é uma edição revisada do Salmo 14. As duas principais diferenças entre eles são: primeira é a eliminação do tetagrama, isto é, o nome Jeová escrito com 4 letras do hebraico, que ocorre por 4 vezes no poema anterior, e o uso do termo Elohim em cada uma das 7 referências à deidade. Quaisquer que sejam as razões que expliquem essa alteração, é sugerido um escopo mais universal para o poema do que ficou implicado no título do Deus da Aliança Jeová, que era empregado exclusivamente em suas relações com Israel. Então essa é a primeira razão. A segunda dessas diferenças é que o 5º versículo do Salmo 14 foi completamente reescrito. O que diz o versículo 5? O versículo 5 do capítulo 14 diz: ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Olha o 5 do 53. Eis que acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Existe uma mudança aí no versículo 5. Ele foi reescrito. Um fato que sugere uma fenomenal libertação da nação desde a ocasião em que foi composto o poema mais antigo. O poema mais antigo, no caso, é o capítulo 14. Eu estou mostrando, irmãos, que são parecidos. Estou mostrando aos irmãos que são parecidíssimos o Salmo 14 e o Salmo 53. O irmão que for comentar o Salmo 53, o pastor que for comentar o Salmo 53, ele também vai falar de outras curiosidades aqui do Salmo 53. Eu estou apenas dando uma pincelada para mostrar que um salmo é parecido com o outro. Ok? Então tudo isso é muito simples de ser respondido. O Salmo 53 é na realidade uma outra versão do Salmo 14. A única alteração significativa é que o conteúdo de capítulo 14, 5, 6 está aqui reforçado e reduzido a um único versículo. É possível que ambos esses salmos sejam versões
adaptadas de um poema original. Contudo, o Salmo 53 pode ser simplesmente uma versão do 14, adaptado para alguma crise histórica. Então está aí essa explicação porque o Salmo 14 e o Salmo 53 são bem parecidos. Entrando no texto, a Bíblia diz no versículo 1 do 14: disseram os nércios no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Isso a gente lembra muito bem lá do texto de Gênesis, né? Capítulo 6, versículo 11, onde Deus olha para a terra e vê que simplesmente não há ninguém, a terra está indo de mal a pior, os homens estão depravados e a iniquidade tem crescido. E a Bíblia diz aqui no versículo 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E o versículo 12 fala: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esta era a situação em que se encontrava o rei Davi quando escreveu esse salmo para o cantor mor para transformar numa canção. Então, quando nós lembramos de nércios, eu estava até pesquisando, tem uma expressão chamada QBU. É o famoso QBU, esses nércios do coração. Você sabe o que é QBU? QBU, ele se refere a uma gíria para se referir a uma pessoa com problemas psicológicos ou transtornos mentais. É mais ou menos isso. Uma pessoa que fala que não existe Deus, ele está com algum problema. São as pessoas consideradas malucas, loucas, pessoas sem noção, pessoas fora de si. Então eles falam no seu coração, não há Deus. São os famosos ateus. Existem pessoas que falam no seu coração, não há Deus. Uma pessoa dessa está fora de si. A Bíblia diz que são loucos. A Bíblia diz que são nércios. A Bíblia diz que são pessoas que não têm entendimento. Nós precisamos entender que isto é uma verdade. E a Bíblia diz em outros textos bíblicos, em Salmos 10, versículo 4, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Por causa do seu orgulho, Salmo 10, versículo 4 fala, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Não há Deus. E quando nós começamos a analisar o texto bíblico, a complementação do texto bíblico fala que todos têm se corrompido, fazem-se abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Por quê? Porque na cabeça deles, nós somos os deuses. Eu sou o Deus, porque não há Deus, então eu sou Deus. Então eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu penso, eu faço aquilo que me dá na cabeça, porque eu sou Deus. Deus aqui somos nós, não há Deus. Não há ninguém superior a nós. Nós somos Deus e acabou. E a Bíblia diz então que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Todos estavam perdidos. Lembra lá do Salmo 12? Todos estavam fazendo mentiras, não se tinha verdade. As pessoas falavam falsamente. Era esse contexto aqui que Davi estava vivendo. Era nesse estado deplorável em que Davi se encontrava. E aí o versículo 3 fala: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há um sequer que faça o bem. Eu quero finalizar o estudo desse dia contando um testemunho que eu contei há um tempo atrás na igreja sede. Eu ouvi um testemunho de um professor que estava desafiando um aluno. E o professor viu que tinha um aluno cristão e ele desafiou esse homem de Deus que ali estava.
E o professor falou assim: aqui tem um crente e eu quero desafiá-lo, porque Deus não existe. É o que o salmista está dizendo aqui no Salmo 14. É um louco, é um nécio e Deus não existe. E ele falou assim: você é crente? Confia em Deus? Deus existe? E o aluno falou: claro que Deus existe. E o professor falou assim: eu vou te provar que Deus não existe. Eu tenho um ovo aqui na minha mão e eu vou jogar o ovo no chão, ok? Se esse ovo cair, rolar e não quebrar, Deus existe. Agora, se esse ovo quebrar, Deus não existe. Quer fazer o desafio? Quer que eu te prove agora que Deus não existe? Beleza. Vamos lá então, vamos para o desafio. Mas eu vou fazer uma oração antes. E o aluno então, no meio de todo mundo, fez uma oração. E falou assim: Deus, esse homem não está desafiando a mim, está desafiando a ti. Eu vou jogar esse ovo no chão, ele vai cair, ele vai rolar e não vai quebrar, porque tu existe. Agora, quando esse ovo cair no chão, rolar e não quebrar, mata esse professor aqui agora, porque não se desafia a Deus. E mate para que todos vejam que a Deus não se desafia. Quando ele terminou a oração, ele olhou para o professor e falou assim: joga o ovo no chão, professor. O professor falou: não, o desafio aqui era jogar o ovo no chão. Não tinha esse negócio de matar e não matar, não. O aluno: não, mas Deus não existe. Você vai continuar vivo. Então, jogue o ovo no chão, professor. Se o ovo cair, rolar e não quebrar, Deus existe. Se o ovo quebrar, Deus não existe. Então, jogue o ovo no chão. Irmãos, o professor não jogou o ovo no chão. Não jogou o ovo no chão. Eu te pergunto, ele lá no fundo da alma dele, ele crê ou não que Deus existe? É claro que crê. Muitos ateus falam só de boca para fora, porque não tem como negar a existência de Deus. Ele olha para o céu, ele vê Deus. Ele olha para a plantação, ele vê Deus. Ele come uma maçã, ele vê Deus. Ele come uma banana, ele vê Deus. Olha a diferença da banana para a maçã. Você pega uma melancia, coloca do lado de um melão. Olha a diferença. Quem é que criou isso? A textura, o cheiro, o gosto. Toda a criação, todos os animais, a respiração, tudo que ele tem provém de Deus. Ele sabe lá no fundo da alma dele que existe um Deus. Ele levanta porque existe um Deus. Ele caminha porque existe um Deus. Ele respira porque existe um Deus. Ele está de pé porque existe um Deus. Porque no dia que Deus quiser que ele não levante, acabou, ele não vai se levantar. Qualquer enfermidade que vier sobre a vida dele, ele pode ter o dinheiro que ele tiver, a riqueza que ele tiver. Se Deus não curar, ele vai continuar ali da mesma forma. Então é uma loucura dizer que Deus não existe. É exatamente isso, não tem outra palavra. É um nécio, é um louco, não tem outra palavra, não tem o que dizer, porque ele tem que simplesmente entender que Deus, ele existe. Eu lembro de um outro testemunho aqui para encerrar, de um capitão do exército que estava desafiando um soldado. E o soldado, ele não sabia dirigir, ele não tinha habilitação. E aí o capitão começou a zombar daquele soldado, e falar assim: ó, vou provar que Deus não existe. Eu vou provar que Deus não existe. E falou assim: Deus existe? E aí o soldado: claro que existe. Então beleza, você não sabe dirigir, então pega aquele jipe ali e traz aqui para mim. Vai lá, aqui tá a chave. Pega esse jipe e traz aqui para mim. E o soldado, ele sabia que o soldado não tinha habilitação. E quando o soldado olhou para o capitão,
Todos caíram na risada, na gargalhada e ficaram rindo daquele soldado. E o soldado pegou a chave, irmão. Você pegaria? Você sem ter habilitação? Será que eu pegaria sem ter habilitação? Nós confiamos em Deus a esse ponto, mas aquele soldado confiou em Deus. Ele pegou a chave da mão do capitão, se dirigiu ao jipe e ligou o carro. Quando ele ligou o carro, todos ficaram espantados. Todos ficaram espantados porque ele ligou aquele carro. O soldado foi, pegou o carro, dirigiu e levou onde estava o capitão. O capitão já estava em pranto. Todos estavam chorando, desesperados. E ele pegou a chave, entregou para o capitão. E o capitão falou assim: o seu Deus existe, porque esse jipe não tem motor. Olha aí, irmãos. O jipe não tinha motor. Todos sabiam. Quer dizer, além do soldado não saber dirigir, que já era um milagre, né? Ligou o carro, passou a primeira marcha, a segunda e tal, levou o carro até lá, sem conhecimento algum de nada de carro, já seria uma bênção. Agora, o carro sem motor, olha o que Deus fez para mostrar para todos aqueles que Deus existe. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E aí, ele entregou a vida para o Senhor naquele dia, porque ele viu que Deus existe. Então, quando o salmista fala aqui, disseram os necios no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o... Então, irmãos, Deus existe em todo momento, em todo instante. Então, Deus, ele existe. Ele está vivo no nosso meio. Nós podemos sentir a presença dele, a unção dele, a glória dele. Ele é poderoso e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Então eu vou parando por aqui. Amanhã a gente continua e finalizaremos o capítulo de número 14. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Um forte abraço. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.